Olá, investidores! Antes de tomar qualquer decisão com VEG3, me responde rápido: você sabia que a WEG, uma das empresas mais admiradas da Bolsa, acaba de entregar uma receita 6% menor do que no ano passado, e mesmo assim, viu sua margem EBITDA subir e seu ROIC permanecer acima de 33%? Isso é sinal de alerta ou de uma companhia que está trocando de marcha com maestria? Seja muito bem-vindo ao A Voz do Balanço, o canal que traduz a realidade dos números para você tomar decisões mais inteligentes. No episódio de hoje, eu vou te guiar pela apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2026 da WEG, um patrimônio da indústria brasileira e uma das maiores fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos do planeta. A gente vai muito além da superfície, vou te mostrar o que os números realmente escondem, o veredito de gigantes como Itaú BBA e BTG Pactual. E como está o valuation de VEG3 agora em maio de 2026. E o melhor, tudo em uma linguagem que até quem nunca ouviu falar em EBITDA vai entender. Atenção, as análises e comentários deste vídeo têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Eu não sou consultora financeira e esta não é uma recomendação de compra ou venda de ações. Faça sempre sua própria pesquisa antes de investir. Fique comigo até o final. E depois explore a playlist do canal com mais balanços das principais empresas brasileiras e europeias. Preparada? Preparado? Então vamos nessa! Antes de abrir os números, eu preciso te apresentar o modelo de negócios da WEG, porque se você ainda não conhece bem a empresa, é como tentar ler uma partitura sem saber as notas musicais. A WEG nasceu em 1961 em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e se tornou a maior fabricante de motores elétricos industriais de baixa tensão do mundo. Mas, olha que interessante, ela não é apenas uma fábrica, é uma empresa-orquestra do setor elétrico, que toca 4 grandes sinfonias ao mesmo tempo. A primeira sinfonia é a área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, a EEI, que abrange desde os gigantescos motores de alta tensão até sistemas de automação para fábricas inteiras. A segunda é a GTD, geração, transmissão e distribuição de energia, onde a WEG produz transformadores, subestações e equipamentos para usinas solares e eólicas. A terceira sinfonia são os motores comerciais, aqueles menores que estão dentro da sua máquina de lavar ou do ar-condicionado. E a quarta é a área de tintas invernais. Assim, a WEG fabrica até a tinta que pinta e instala seus próprios equipamentos e os de terceiros. Mas o grande segredo da WEG, aquele que explica suas margens e seu retorno sobre o capital, chama-se verticalização. A empresa controla praticamente toda a cadeia produtiva, do fio de cobre ao software de inteligência artificial que controla seus motores. E mais cerca de 60% da receita já vem de fora do Brasil, com atuação em mais de 100 países. Essa diversificação geográfica é o escudo que protege a empresa quando uma região desacelera. Entendeu o modelo de negócios? Agora sim, os números do trimestre vão fazer muito mais sentido. A WEG registrou uma receita operacional líquida de 9,47 bilhões de reais entre janeiro e março de 2026, uma queda de 6,1% em relação ao 1T25 e de 7,6% contra o 4T25. Porém, essa retração esconde uma história de duas realidades bem diferentes. O Brasil pesou muito, com uma queda de 19,5%, enquanto o exterior brilhou, com alta de 4,5% em reais e impressionantes 16,1% em dólar. Mais da metade da receita da WEG já vem de fora, o que mostra como a diversificação geográfica é um escudo poderoso para a companhia. Mesmo com a receita caindo, a WEG entregou um EBITDA de 2,1 bilhões de reais, uma queda de 3,2% no ano, mas com uma margem de 22,2%, ou seja, 0,6 ponto percentual acima do 1T25. Isso é fruto de um melhor mix de produtos vendidos e de uma gestão de custos eficiente, compensando pressões como o aumento do cobre e tarifas nos Estados Unidos. O ROIC da WEG atingiu 33,1% nos últimos 12 meses, uma leve queda de 0,1 ponto percentual sobre o 1T25, mas uma alta de 0,6 ponto percentual contra o 4T25. Para você ter ideia, o custo de capital da empresa é estimado entre 10% e 12%, o que coloca o spread da WEG na casa dos 20 pontos percentuais, um indicador raro de vantagem competitiva. A WEG tem 4 grandes áreas de negócio, e cada uma contou uma história diferente neste trimestre. Vamos aos números. EI, equipamentos eletroeletrônicos industriais. A receita desse segmento caiu 5,9% no exterior e 15% no Brasil, mas com um detalhe: os equipamentos de ciclo longo, como motores de alta tensão,
continuam com boa demanda, enquanto os de ciclo curto sofreram com a menor atividade industrial. O destaque internacional foi o segmento de óleo e gás e data centers, que seguem aquecidos. GTD, geração, transmissão e distribuição. Aqui está o maior vilão do trimestre. A receita de GTD no Brasil despencou 36,4%. Porque o 1T25 tinha sido o melhor trimestre da história em projetos de geração solar centralizada. Sem novos projetos, a comparação ficou impossível. Já no exterior, a receita cresceu 3,2%, puxada por transformadores nos Estados Unidos e subestações na Colômbia. E a WEG afirma que a carteira de pedidos de ciclo longo está positiva tanto no Brasil quanto lá fora. MCA Motores Comerciais e Appliances. No Brasil, queda de 7,1%, impactada por ajustes de estoque em ar-condicionado. No exterior, queda de 1,7% em reais, mas desempenho positivo em mercados como México e Estados Unidos, com a receita mais uma vez afetada pela valorização do real tintas e vernizes. O segmento menos badalado foi uma grata surpresa, com alta de 2,2% no Brasil e 13,8% no exterior, impulsionado pelas operações no México e nos Estados Unidos, e pela recente aquisição da Eresit, um exemplo de como a estratégia de M e a da WEG é disciplinada e gera sinergias. O que o mercado esperava e o que veio. A receita de 9,47 bilhões de reais ficou abaixo da expectativa do mercado, que era de 9,7 bilhões de reais, e o lucro líquido de 1,46 bilhão de reais ficou 6% abaixo do consenso. A ação fechou em queda de 6,75% no dia da divulgação, refletindo a frustração dos investidores com o curto prazo. O lucro líquido foi de 1,46 bilhão de reais, queda de 5,7% contra o 1T25, com margem líquida de 15,4% estável e saudável. A margem bruta caiu para 31,6%, ante 32,9% no 1T25, pressionada pelo aumento do cobre e menor diluição de custos fixos. Mas a empresa compensou com redução de 1,5% nas despesas com vendas, gerais e administrativas e com a reversão de provisão de participação nos resultados, o que adicionou cerca de 200 milhões de reais ao EBITDA do trimestre. As atividades operacionais geraram 1,26 bilhão de reais de caixa, mais que o dobro dos 541 milhões de reais do 1T25. A WEG investiu 622 milhões de reais em capex, metade no Brasil e metade no exterior, ampliando a capacidade de produção em Jaraguá do Sul, México, Colômbia, Estados Unidos e China. O caixa líquido subiu para 3,32 bilhões de reais, contra 2,45 bilhões de reais um ano antes, ou seja, a WEG tem mais caixa do que dívidas. Remuneração ao acionista. Em março, o Conselho aprovou 420 milhões de reais em juros sobre capital próprio, com pagamento em março de 2027. A empresa mantém um dividend yield anualizado de cerca de 4,1% com pagamentos trimestrais consistentes. Com a cotação em torno de R$ 44,00 a R$ 48,00 no início de maio de 2026, a WEG negocia a 1P/L, preço/lucro, entre 30 e 32 vezes o lucro dos últimos 12 meses. O EV/EBITDA está na faixa de 21 a 22 vezes, e o preço/valor patrimonial ao redor de 10 a 11 vezes. Para efeito de comparação, a média histórica dos últimos 5 anos é de aproximadamente 25 a 28 vezes o lucro, e 17 a 19 vezes o EBITDA. O prêmio atual, de cerca de 25% acima da média histórica, reflete a confiança do mercado na capacidade da WEG de crescer no longo prazo, mas também embute um risco de frustração no curto prazo. Segundo o levantamento com 14 analistas, o preço-alvo médio para os próximos 12 meses é de R$ 54,11, com projeções variando de R$ 44,00 a R$ 70,00. O BTG Pactual mantém recomendação de compra e preço-alvo de R$ 65,00. O Safra estipula R$ 57,40 para o final de 2026, o JP Morgan é mais conservador com R$ 49,00 e o BBB aponta R$ 44,00. A média geral sugere um potencial de valorização entre 10% e 30%, dependendo do cenário de câmbio e do ritmo de recuperação do mercado doméstico. Itaú BBA cauteloso. O Itaú BBA classificou o resultado como abaixo do esperado de ponta a ponta e alertou para uma assimetria negativa à frente. A recomendação é de cautela no curto prazo, com revisões de lucro para baixo.
Na visão do banco, o real mais forte e a menor demanda doméstica podem reduzir o ritmo de expansão dos lucros, e o valuation atual limita o potencial de alta das ações. BTG Pactual, confiança no longo prazo. O BTG reconhece o trimestre fraco, mas mantém a convicção na tese de investimento de longo prazo. A recomendação é de compra com preço-alvo de R$ 65, baseada na expectativa de que os investimentos em capacidade produtiva e a carteira de pedidos de ciclo longo sustentarão uma reaceleração do crescimento nos próximos trimestres. O banco destaca que a WEG continua sendo uma das empresas mais bem posicionadas para capturar o superciclo de eletrificação global. O mercado está dividido entre quem enxerga um ponto de inflexão de curto prazo e quem acredita que a tese estrutural da WEG permanece intacta. A verdade provavelmente está no meio. Desafios domésticos são reais, mas a diversificação geográfica e de negócios continua sendo o grande diferencial competitivo da companhia. O câmbio seguirá como fator crítico. Cada 10 centavos de variação no dólar impactam cerca de 400 milhões na receita trimestral. Nos Estados Unidos, as tarifas de importação podem pressionar ainda mais os custos de matérias-primas. E no Brasil, os juros altos continuam inibindo investimentos industriais de curto prazo. A WEG está investindo pesado em capacidade produtiva para atender a demanda global por transformadores e equipamentos de transmissão, um mercado impulsionado pela transição energética e renovação de infraestrutura. A carteira de pedidos de ciclo longo está robusta, tanto no Brasil quanto no exterior, e a empresa continua sendo reconhecida pela qualidade da gestão, entrou no Sustainability Yearbook 2026 da S&P Global, reforçando seu compromisso com práticas ESG. Fique de olho em 3 indicadores: 1. A evolução da receita no mercado interno de GTD, se os novos projetos de transmissão começarem a compensar a queda em solar. 2. O patamar da margem bruta, se a empresa conseguir repassar os custos mais elevados. 3. A trajetória da margem EBITDA recorrente, sem os efeitos não recorrentes que beneficiaram este trimestre. Câmbio volátil. A valorização do real corrói a receita do exterior na conversão para reais, um efeito não caixa, mas que afeta a percepção de crescimento. Demanda interna fraca, a economia brasileira desacelerou, reduzindo investimentos em bens de capital. Custos em alta cobrem patamar elevado e tarifas de importação nos Estados Unidos pressionam margens. Base de comparação difícil. O T25 teve receita recorde em geração solar, distorcendo as comparações ano contra ano. As tarifas comerciais entre Estados Unidos, China e Europa podem afetar cadeias de suprimentos e a competitividade das operações da WEG no exterior. Desaceleração global, se ocorrer, reduziria a demanda por equipamentos industriais, impactando receitas e margens. A WEG entregou um trimestre de ajuste e transição, com resultados financeiros pressionados pela economia doméstica e pelo câmbio, mas sustentados por margens resilientes, ROIC de 33% e geração de caixa robusta. As operações no exterior mostraram mais uma vez que a diversificação geográfica é o principal diferencial competitivo da companhia. Para 2026, o cenário segue misto, desafios de curto prazo, mas uma tese de investimento de longo prazo que permanece sólida. E você, o que achou do resultado? A WEG continua sendo a queridinha da sua carteira ou está na hora de repensar? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar este vídeo com outros investidores e se inscrever no canal A Voz do Balanço para não perder os próximos balanços. Explore também a playlist com mais análises de empresas brasileiras e europeias. Mais uma vez, este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ações. Faça sua própria análise e, se precisar, consulte um profissional. Um grande abraço e até o próximo balanço.